dia, Brasil! Boa noite, Japão! Aqui é o psicólogo Miura pela TV Altiora, programa Mentes Vencedoras, um programa que aborda a parte psicológica dos entrevistados, onde eles falam sobre a pressão, sobre como é esse dia a dia, sobre as dificuldades e como é que eles determinam, planejam e caminham juntos para o sucesso dentro de todo um planejamento do futebol. E aí hoje vamos parte 2 com o Renan Lima, vai falar de outras questões aí sobre como ele trabalha e atualmente dentro do Corinthians. Vamos acompanhar muitas coisas interessantes sobre o pensamento de um preparador físico. E o atleta que você tá com eles, né, no dia a dia, eles têm que estar preparados, né? Porque é um momento e se ele não for bem, ele perde a oportunidade, supostamente volta para o final da fila, sobe o próximo, vem o outro, e o futebol é isso. E muitas vezes não teve a sequência, não teve a oportunidade. Perfil também do atleta, muitas vezes precisa da confiança do técnico, outros já são mais ousados e só preciso da oportunidade que eu vou engolir tudo, né? Então é como você falou, né? Eu acho que a mentalidade é extremamente importante, Renan, nesse sentido. Pela história que você fala da sua, né, carreira profissional, você sempre viu assim, a oportunidade, né? Agora é a oportunidade, né? Verdade, verdade. E na nossa função, né, nós estamos como treinadores, né? Seja treinador mental, físico ou técnico, talvez a gente demora mais para ter essa questão da oportunidade, né? Você trabalha anos, anos e anos. Por exemplo, eu sou muito grato por todos os clubes que eu trabalhei. Trabalhei em Série B, Série C, Série D, Primeira Divisão, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Mas hoje eu talvez esteja no melhor estágio da minha carreira. Quantos anos eu trabalhei para chegar nisso? 20 anos. 20 anos já foi uma carreira de um atleta, né? Então, o atleta, às vezes, é realmente o que todo mundo vê do dia para a noite. Mas ele está ali desde os 10, 11, 12 anos. Só que com 17, 18, 19 anos, pode dar um clique de oportunidade. Então, a gente tem que preparar eles. Eles não são mais uns menininhos, os queridinhos da mamãe ali, que vai chegar ali, vai deixar um menininho, vai acabar o treino e vai voltar para casa. Não, ele ali é um atleta profissional. Ele tem contrato profissional, ele tem as responsabilidades dele, tem os deveres dele, logicamente tem os seus direitos. Só que o dia que tiver uma oportunidade, a partir do momento que... hoje não toca mais o telefone, manda mensagem no WhatsApp, né? Precisamos de tantos atletas profissionais treino amanhã cedo. Esse atleta ele tem que estar pronto para ser o melhor treino da vida dele, né? Então a gente tenta trabalhar muito nisso, em todo o contexto, né? Desde forma nutrição, fisiologia, tudo, para que ele supra essa necessidade que o clube tem, né? A oportunidade é da noite para o dia mesmo, né? Para o atleta. Não, né? E é interessante, né, Renan, que hoje o futebol profissional está colocando jogadores muito jovens na zaga, né? Que isso não acontecia, né? Pela responsabilidade tão grande. Dentro do Corinthians, talvez, né? O atleta que chega ali, além de ter muitos atletas experientes, né? Principalmente na primeira linha, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Fábio Santos no São Paulo, tem o Fagner, tem o Gil, enfim, tinha até Balbuena, e ainda mais o Cássio, né? Então acho que isso facilita muito transmitir essa segurança, essa confiança, né? Mas é difícil e já tá mudando, surgindo um Murilo aí, né? Eu acredito, assim, que existem alguns mitos no futebol. E esse de não darem oportunidade muito para atletas que estão mais próximos do erro, né? Sim. Que é o zagueiro, o goleiro. Esses atletas mais jovens, às vezes, vai falar, não põe esse cara aqui que se errar aqui, vai dar problema, Sim. né? E alguns mitos, assim, que às vezes aquele atleta ali está preparado mais do que que é um atleta mais experiente, né? Então, assim que o Murilo subiu, né, tem 20 anos, completou 20 anos, subiu para jogar no profissional, perguntei para ele, aí, cara, o que você tem sentido ali de diferença? Como é que tá sendo o dia a dia? Ele falou, Renan, o Gil me ajuda muito. Tô aprendendo muito com o Gil. Isso ele nem estava jogando ainda, ele era nem relacionado. Ele falou, pô, que bacana, cara. Que experiência maravilhosa que você tá tendo. E aproveita. Aproveita, suga ao máximo que você conseguir, porque em algum momento vai ser ele que teria essa oportunidade, né? E aconteceu aí, de coisas tão rápidas para ele, que hoje ele é um zagueiro considerado titular, tão jovem, né? Carlos Miguel, um goleiro também, né, que veio do Internacional, Sim. mas também um goleiro jovem também, que tem dado resposta quando entra. Então acho que tem que quebrar um pouquinho mais, sabe, desses mitos. Confiar realmente. Se você confia no que você está formando, diga aquelas duas vertentes, o resultado e formação.
Se o clube confia no que ele está formando, ele vai ter uma confiança maior em colocar o atleta nas situações de crise, né? Mas agora, tem clube que já gosta de ter os atletas mais experientes para essas posições onde não pode ter erro, né? Como se em algum lugar pudesse ter erro, né? Mas que erre lá na frente. Põe os meninos para correr lá na frente, né? Sim. É uma visão diferente. Mas a gente fica feliz que cargos de responsabilidade, igual Moscardo, um menino de 17 anos, está jogando ali como primeiro volante, uma situação de muita dificuldade que o clube vivenciou. Ele vestia a camisa como se fosse realmente o 100º jogo dele pelo Corinthians, uma serenidade, uma leitura boa de jogo. Isso é a formação do clube. Sim. É uma formação do clube. Então, isso vai dando confiança para o clube, nos profissionais que estão abaixo, para dar uma sustentação. Isso aí de que todo mundo sai vencendo, né? Dá para sentir que a torcida, pelo atleta ser um atleta formado em casa, prata da casa, antigamente chamava assim, ela tem mais paciência com o atleta, assim, de permitir ele realmente se firmar? Durante o jogo, não, né? Então, Durante o jogo, se errar, ele não vai ser importa, cobrado. né? Mas a gente percebe isso, que tem, sim, um carinho a mais, né? Certo. Com o Biro, com o Pedro, com o Com Wesley, Biro, poxa. Felipe Augusto. É muito legal, né? Pro torcedor, né? Você olhar e falar, pô, isso aqui é os cria, né? Que o pessoal Sim. fala, né? Os cria do terrão. Então, isso aqui, pô, cria uma identidade já. Sim. Então, logicamente, há um pouquinho mais de paciência, mas logicamente que também no jogo, seja a estreia do menino ou não, se entra no jogo, dá um passe errado, vai haver a cobrança. Lógico. Mas eu acho que o externo é um ambiente melhor para ele, né? Essa camisa aqui é o que você falou do terrão, né? Eu acho que é a camisa mais emblemática do clube, né? De representar essa formação, a gente debatendo aqui, né? Que agora precisamos treinar em campo sintético, né? E Corinthians, como alguns clubes, tinha um campo de terra mesmo. Por quê? Porque nós vamos enfrentar jogos no interior de São Paulo de muita dificuldade em relação ao tratamento da grama, até pela questão financeira de manter, né? Então, o Corinthians sempre teve essa característica, né, de ter um campo ali para poder treinar, para ter essa dificuldade, né, de domínio, de passe, né? E hoje você teve a oportunidade de conhecer, hoje a gente tem nosso centro de treinamento da base, né? Sim. Que ainda está em fase de finalização, ainda está para construir o hotel, tem alguns setores que estão para construir, mas nós temos 4 campos muito bons lá. O pessoal da manutenção faz um trabalho sensacional. E mais o Parque São Jorge, que ainda treina as categorias menores. E ainda o clube ainda tem um link com o futsal, que eu acho que é algo que é muito interessante também, até determinada idade. Não, a escola do Corinthians Futsal é muito forte, Então, dos menores, né? Então isso ajuda muito também. Chega um momento onde o atleta está treinando campo, está treinando futsal, onde vai chegar um momento onde ele, junto com os treinadores, vão decidir qual é o caminho que vai. Eu acho que quanto mais ele tem essa vivência em termos de dificuldade mesmo, de ambiente, de piso, de clima, isso só ajuda ele a amadurecer o mais rápido possível. Renan, talvez você não saiba, eu em 2008, eu fui contratado pelo Corinthians. Trabalhei em janeiro, fevereiro, com o Cilinho lá, que era o coordenador técnico, né? Só que aí o Paraná Clube tinha uma grande proposta de desenvolver o Ninho da Gralha, como eu fiz parte ali do CT Cotia, algumas coisas, aí por isso que eu fui pro Paraná. E aí o CT do Corinthians da base já estava melhor ali em Itaquera, né? Sim. Só que hoje é uma outra estrutura onde vocês estão, né? Hoje junto com o Joaquim Grava, né? Só tem uma grade ali que acaba separando, mas nós temos uma condição muito boa mesmo, né? Se comparar com base, então é uma condição sensacional. Mas tem uma condição que muitos clubes profissionais que eu trabalhei a gente nunca teve, né? Então é um processo lento, ainda precisa de muito investimento, né? Para deixar tudo como o clube deseja. Mas eu acredito muito ali que ali ainda vai ficar muito melhor, ainda mais quando tiver o hotel e tudo, né? Daí mais profissionais vão estar inseridos no processo, né? Então, o Corinthians, eu acredito que está entrando num novo momento de formação. Certo. Acredito mesmo nisso, sabe? Às vezes o momento não é conforme a imprensa quer, como a torcida quer, a gente quer no estalar de dedos, né? Porque a gente vive do resultado. Mas acho que é uma nova fase de formação do Corinthians, onde está entendendo os processos, está entendendo o que o jogo exige, o que ao redor do jogo também exige, o que o mercado também exige.
Então, acredito que o Corinthians, agora em diante, assim, vai ter uma leva muito boa de formação de atletas. Sim. O programa aqui nem é o interesse nos dados estatísticos, jornalísticos até, né? Mas pela minha vivência de base aqui em São Paulo, o Corinthians é o clube que mais ganhou títulos em base, né? Pelo menos sempre, a gente sempre tá ali, né? Corinthians sempre ganhando, ganhando, com outras características. Eu identificava o Corinthians sempre teve um perfil muito de força física, né? Hoje muda isso, Renan, e hoje você vendo o futebol profissional com um calendário maluco, né? A velocidade aumentou no sentido de ter muitas Ações intensas. isso mudou bastante e aí muda o perfil do atleta também. Então, até eu lembro assim que na época de 2007, 2008, né, tanto tempo que você estava conosco lá, tinha muito assim de cada clube ter uma característica de formação, né? Isso. Então a gente até falava assim, esse menino aqui tem um perfil da Europa, esse aqui dá para jogar no Arsenal, não sei o quê. E tinha muito assim, muito bem claro a formação do São Paulo, o tipo de atleta que o São Paulo formava, que o Internacional formava, que o Cruzeiro, que sempre teve uma base muito boa, o próprio Corinthians. Era muito o Atlético Paranaense, né? Era muito característico das equipes. Hoje, a preparação física ela evoluiu de uma maneira incrível com a tecnologia, né? Então, chega a pontos assim de a gente ter nosso GPS. Hoje, acaba uma sessão, a gente pode ter mais de 700 informações de uma sessão de treino. Ou seja, é impossível você estar atento a tudo isso. Sim. Mas a tecnologia ela nos deu muitos dados onde estava de fácil acesso para todos. Então, os clubes estão trabalhando numa linha muito parecida de formação em relação à preparação física, o contato com o atleta desde das primeiras fases da maturação. Hoje você tem muito mais estudos relacionados a isso. Então, várias coisas que tiveram acesso melhor foi deixando o trabalho um pouco mais padronizado. Não tem mais muito o que o atleta faz, tal clube, lá é só treino aeróbio, aqui é só treino de força, aqui é só treino de velocidade. Está muito bem equilibrado essa questão, né? Aí acaba caindo mais no que a comissão técnica ou do diretoria, os treinadores desejam como estilo de jogo, né? Aí já é uma questão um pouquinho mais diferente. Mas eu acredito que a preparação física, assim, ela está ajudando muito nessa questão da evolução dos atletas, porque quando a gente chega um atleta no primeiro ano de sub-20, que ele já está de 17 para 18 anos, é um atleta que em uma semana, 2 ou um mês, ele pode estar tendo uma oportunidade no profissional. Então, como não preparar esse atleta para uma exigência do profissional, né? Então, quando chega no último estágio de pico de maturação, ali é o nível já de como atleta profissional mesmo, porque eles já estão disputando competições internacionais. A gente foi agora em maio disputar uma competição na Suíça, foi organizada pela FIFA, a gente jogou contra o Liverpool, a gente vai aprender com outras escolas, a gente jogou contra equipes do Senegal, próprio equipes de outros países. Então, ali é um nível muito alto. O atleta tem que estar preparado para isso, para a exigência do jogo, da sequência que você falou, quarta, sábado, domingo. E a tecnologia vem para ajudar isso, na recuperação e na preparação também. Hoje, então, pelo que você fala, tem um calendário muito extenso hoje, né? Na base, coisa que não havia, né? E aí hoje você tem Campeonato Brasileiro, você tem Copa do Brasil e ainda tem o Internacional. Então, como é muito similar ao profissional, Renan, vocês então acabam também dentro da base desenvolvendo principalmente esse conhecimento da recuperação física devido a tantos jogos? É um ponto que é crucial na preparação, é esse, né? Como recuperar os atletas, né? Porque dar o treino é uma coisa, né? Você só tá dando um estímulo. E como é que você vai ter o ganho? Você não vai ter o ganho naquele primeiro momento. O ganho você tem na recuperação, né? E com o calendário da forma que está, na base também, agora tem Campeonato Brasileiro Sub-17, vai ter Campeonato Brasileiro Sub-15, ou seja, está cada vez tendo mais jogos, está muito parecido com o do profissional. Então a gente tem que ter o máximo de sabedoria, de conhecimento para recuperar esses atletas e ter eles em condições. Por mais que a gente quer dar vivência para vários atletas, por exemplo, no nosso elenco que nós temos 35, 37 atletas, como nós estamos lidando com formação, a gente quer dar oportunidade para todo mundo. A gente não quer que o atleta acabe uma temporada e jogou 2, 3 vezes. Não, a gente quer que ele vivencie isso mais, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente também tem que buscar resultados, né?
Então, como é que você vai fazer isso, equilibrar isso? A recuperação é a chave. Então, junto com o departamento de fisioterapia, né, a gente sempre trabalha em conjunto, seja no pós-jogo já começa com a preparação, ou com o departamento de nutrição também já ajuda, para deixar o atleta no mais alto nível, né? A gente tem atletas aí que acabaram de chegar de Porto Alegre e amanhã cedo já vão treinar com o profissional, já saiu a relação. Então, se esse atleta não tá preparado, né, ele vai ter que aguentar essa semana de choque, esse ciclo mais pesado. Depois, a gente vai tirar o pé. Mas para esse ciclo de choque, onde ele vai treinar amanhã no profissional como se fosse um jogo, porque é a oportunidade da vida dele novamente, a gente tem que estar deixando ele em condições para isso também, né? Não, eu fico imaginando o peso da responsabilidade, né, que vocês têm aí num sub-20, e aí você tem o retorno Copa do Brasileiro, e aí esses jogadores acabam indo pro profissional, muda o controle que vocês têm, né, de carga, de N coisas, e a cobrança depois, como fica? Então, o Miura, assim, pra você ter uma noção, os meninos jogaram contra o Universitário no Peru. Perfeito. Na terça-feira. Eles chegaram em São Paulo 10h30 da manhã. Meio-dia, eles já estavam lá, a gente já estava saindo pro aeroporto de Guarulhos de novo, pra gente viajar para Porto Alegre. Então, é meio surreal você cobrar uma performance desse atleta. Ele saiu do Peru, veio aqui, só almoçou, já no outro dia ele já tinha que jogar um clássico, valendo vaga. Então, é o que eu te digo, internamente a gente entende os processos. E a gente consegue ter um pouquinho mais de paciência nisso. Só que externamente, às vezes as pessoas não estão analisando o dia a dia, né? Sim. Então, por mais que a pessoa tenha um bom olhar em relação assim vamos analisar o jogo do Sub-20 do Corinthians. Ela está analisando aquele momento, ela não sabe o que se passou. Sim. Né? Eu falei, essa semana a gente tinha 16 atletas profissional, hoje a gente tem 12 que estão vivenciando o profissional. Desceram 4, então já ficaram 8 que nem desce para jogo. Pô, isso aí para nós também é um motivo de orgulho. Falou, pô, que legal, quer dizer que os meninos lá estão dando resposta. Sim. Né? Então, se a diretoria entende esse processo e a comissão técnica entende que muitas vezes não vai ter o seu melhor naquele momento nas suas mãos, as coisas ficam mais claras. Porque os atletas, eles entregam o seu máximo a todo momento, né? Então, é algo assim que você fica feliz por um lado, que está tendo oportunidade, mas fica um pouco chateado que você fala, pô, queria estar tendo o meu melhor agora. Mas é a realidade nossa e eu acho que o clube que sai ganhando com isso tudo, né? Renan, imagino, você já foi cobrado dentro de campo, uma análise dos seus atletas não estar performando como se esperava e de repente nem tem tantos jogos, mas a questão, que aí nós vamos falar, integrar mais, é que nem sempre, muitas vezes o desempenho do atleta é só físico, como você adora estudar, a parte emocional, psicológica, quer dizer, e o desgaste emocional, né, de jogos e logística, que ninguém fala, né, o desgaste, você falou, viajou, aí voltou, aí já viajou, né, esse desgaste, ele aparece. E você, quando é cobrado, Renan, e aí, no seu time não rende, é possível você falar, pô, mas e a parte emocional, não, como é que faz? Se alguém falar, vier cobrar realmente o que acontece, certo. Não digo agora, mas em outros momentos, provavelmente quando eu tenho muita experiência no profissional, você apanha a todo momento, né? Jogar Série B é uma loucura, cara. Sim. Série B um dia você tá em Belém, outro dia você tá em Pelotas, outro dia você tá em Minas, e assim, e é render, porque o campeonato é muito difícil. Sim. Então, quando tem esse tipo de questionamento, eu adoro, porque tá me questionando, querem me ouvir. Certo. O que a gente fica chateado é quando só tem a crítica e ninguém tá nem aí para o que você pensa ou o que você vivenciou. Certo. Né? Então, quando alguém vem me questionar, eu sempre falo com a diretoria, se estiver acontecendo em algum momento, se tiver alguma dúvida em relação ao trabalho ou performance de tal atleta ou do grupo como um todo, por favor, me questione, porque provavelmente eu vou ter alguma resposta para isso. Certo. Por mais que a resposta chegue realmente, ele não está dando a resposta que a gente quer, mas eu vou saber o que está acontecendo. Sim. Agora, quando não há isso, essa interação, todo mundo fala, vira as costas e fala, aí, esse time tá morto. aí te deixa chateado, porque muitas vezes não passa por isso, né? O futebol hoje é integrado, Miura. Não tem. Sim. A preparação física, vamos treinar. Hoje é segunda, vamos treinar físico. Hoje é terça, vamos treinar. Não tem mais. É tudo integrado. Sim. Desde o momento que o atleta
entra no CT, como eu falei, a gente já começa uma primeira fase, que é a integração com o departamento médico. Uma segunda fase, que é a integração com o departamento de força. Terceira fase, que é a integração com o treino técnico e tático. Está tudo integrado, não tem mais nada separado. Então, por que quando tem um problema é de tal setor e quando tem um mérito é de tal setor, né? Então, acredito muito, assim, de a gente ter a oportunidade de conversar e ser questionado. Quando há o questionamento, aí você tem que dar uma resposta boa. Mas se não é, meio covarde também, né? Sim. Não, é interessante. É, tudo que você posiciona, né? E aí os meninos estão lá no profissional. E aí há uma conversa hoje no Corinthians entre profissional, né? O Cupertino, não sei se é ele que está cuidando dessa parte, né? O Maurício. E aí tem um diálogo, pelo menos pede uma informação em relação a Sim, esses tem atletas. diário, né? Mais por setores, né? Tá, Fisiologia, conversa mais com fisiologia do profissional, da base. O Cupertino também conversa muito já mais com a relação com a parte técnica, né? O certo. Danilo tem acesso total ali também para estar conversando com o Luxemburgo, então toda vez que ele vai chamar algum atleta, ele conversa com o Danilo ali para saber, pô, o que você acha disso aqui e tal, como sustenta, aguenta, e o Danilo dá a opinião dele. E o Bruno Maziotti também é um cara assim que vem com umas ideias incríveis também, né? Com toda a experiência que ele teve, seleção, Copa do Mundo, equipes internacionais. Ele tem um projeto muito bom de integração, né? Então, como eu te falei, eu acho que o Corinthians está numa fase que, por mais que às vezes, a primeiro momento, falar não está colhendo, mas tá numa fase que está plantando coisas que vão ser muito boas, sabe? Então, a integração sempre pode tá melhorando, né? Porque o dia a dia é muito intenso, né? Então, Sim. o ideal seria que a gente tivesse a reunião praticamente diária com o profissional e com a gente, mas a gente entende que a vivência do campeonato, pô, o nosso clube está em 3 competições também, o Sim. profissional. Os caras têm que pensar em tudo. Não dá para chegar e dizer, vamos sentar agora, vamos reunir, né? Então, é uma coisa assim que é muito prática no dia a dia. Então, como é muito prático, os setores conversam com os próprios setores. Mas a gente acredita que cada vez mais vai estar estreitando esse laço. Esses dias até o Melo foi lá na base. Eu nem estava esperando, estava num treino ali, eu não conhecia pessoalmente. Certo. Eu estava no treino ali, de repente, a hora que eu olho lado, vejo ele chegando, eu falei, pô, o cara é uma lenda, cara. Lógico. Preparação física, vivenciou muita coisa. Então, a primeira coisa que eu falei, nem falar, ela falou, professor, parabéns. Independente se ele estava perdendo ou não, parabéns, cara, pela história que ele tem, parabéns por tudo que ele tem feito no meio do futebol. Então, eu tenho certeza que os profissionais que estão ali podem, com o tempo, ajudar muito o clube e realmente essa integração cada vez mais vai ficar mais fortalecida. Sim. Um assunto para mim importante, né? É, mesmo na base, vocês hoje, né, na sua área, conseguem também desenvolver um trabalho cada vez mais personalizado do atleta? O nosso desafio é esse, né? Porque a gente tem um sonho de querer trabalhar 35 atletas como se estivesse trabalhando um, né? 35 Esse é o atletas. personal, né? 37. 35, 37, às vezes, se a gente contar os goleiros, quase de 40, às vezes, né? Sim, Mas realmente a ideia é essa, por isso que existe a integração desses departamentos. Porque quando a fisiologia faz uma análise, certo. seja de potência, ou de velocidade, ou de composição corporal, ela tem como, não digo obrigação, mas como função compartilhar isso para os outros setores que vão ajudar a melhorar aqueles dados, né? Então, a gente tem dados individuais dos atletas. Então, eu sei o que você precisa para melhorar a tua potência, sei que você precisa melhorar a tua velocidade, como que está teu percentual nível de massa magra, como está a tua resistência. Então, tem esses dados individuais. E com o GPS, como te disse, nós poderíamos ter mais de 700 informações. Logicamente, a gente não vai querer tudo isso. A gente seleciona aquelas que são mais importantes e vamos avaliando no dia a dia. Então, a cada dia, vou te citar um exemplo, acabou a sessão de hoje. O atleta A, ele ficou abaixo da média do que o restante dos atletas. Sim. Nós já pegamos esse atleta agora e já fazemos um complemento com esse atleta para ele não terminar aquela sessão abaixo daqueles atletas ou daquele que a gente estabelecido para ele. Então, isso já é uma forma de individualizar o trabalho. Sim. Não é assim, acabou o treino, vazou. A gente sempre tem essa resposta online, né? Sim. Então, o sonho realmente é cada um ter, assim, seu tratamento todo individualizado. A gente consegue chegar bem próximo disso. Cada um tem sua dieta. No treino de força, quem precisa tem alguma simetria de coxa,
de panturrilha, seja o que for, faz uma sessão específica. Sim. Quem precisa fazer um treino de massa magra, faz uma sessão específica. Então, a gente tenta chegar o mais próximo do ideal, mas não é fácil porque há muita rotatividade também, né? Sim. E o seu método de trabalho, Renan, no dia a dia com o atleta, você é um cara que vai entender o atleta, vai conversar com o atleta ou nem dá tempo pra isso? Cara, eu acho Tipo, que Renan, tô estafado, cara, não quero hoje fazer nada, vou lá pro departamento médico. na base não acontece isso, mas no profissional acontecia que não era o estafado, né? Às vezes Tá, o cara que deu uma quebradinha a mais na noite e perfeito. chegava numa situação meio ruim, né? Como se o 20 não desse uma quebradinha, né, Renan? Mas ali eu não sei se... Eu acredito assim, o que eu tenho percebido na vivência é que os atletas estão com um compromisso profissional maior, Miura, sabe? Tá. Não sei se assim foi aumentando o nível de atleta também, né? Cada vez que você está num clube maior, o nível dos atletas é um nível maior também, desde entendimento do jogo até de performance e tudo. Sim. Mas eu percebo assim que os atletas hoje ele tem entendimento de tudo. Ele só não faz se ele não quiser. Ele sabe a hora que ele tem que dormir, ele sabe o que ele tem que comer, ele sabe como que ele tem que trabalhar. Então ele só não faz se ele não quiser. Então eu percebo assim que os atletas hoje ele tem uma responsabilidade maior. E a gente joga essa responsabilidade para eles. Responsabilidade, falar, vocês vão ter 2 dias de folga agora. Vocês não são atletas a partir do momento que você pisou no CT, que saiu do CT não é mais atleta. Vocês são atletas, escolheram isso para a vida de vocês. Então vocês têm que ter comportamento de atleta independente de onde vocês estiverem, né? Então a gente joga isso para eles, uma responsabilidade, porque é a performance deles que vai dar o fruto do trabalho. Né? Então eu vejo assim que na base é até um pouquinho mais fácil de lidar isso, mas eu aprendi logo no começo da minha carreira. Até eu falava com os atletas, não sou nenhum tipo de carrasco, porque nem tinha a visão do preparador físico, que era realmente o cara que ia ficar dando tiro de 1000, essas coisas. Eu falava, você nem dá tiro de 1000. Sim. Não adianta, que a gente não vai fazer isso naquela época, né? Eu Sim. falava, eu tenho outros meios de trabalho, que eu acredito que a gente pode chegar, independente se não vou entrar em Já termos uma de discussão. qualificação, né? Se o tiro de 1000 é bom, se o treino na areia é bom, não vamos chegar nesse meio. Sim. Mas eu falo, eu acredito que a gente consegue chegar no que a gente quer numa troca. Eu vou te explicar o caminho e vou te direcionar. A partir do momento que eu saber que eu tô vendo que você não quer mais, aí eu não vou gastar mais energia contigo. Perfeito. Mas enquanto você quiser e ver que você não está conseguindo, a gente vai andar junto. Então isso eu percebi cedo na minha carreira. Porque com 21 anos eu já era preparador físico do profissional, sem nem ter me formado. Sim. Eu usava o CREF do treinador. Legal. Você pode cortar essa parte. Eu usava o CREF do treinador, porque eu não era formado. Lá no Mato Grosso eu era preparador físico profissional. Então Sim. eu tinha que aprender a lidar com os atletas de 35, 36, 37 anos que eram muito rodados. Sim. E eu sempre tive a questão do respeito. Então, eu não vou tratar um menino de 15 anos de uma maneira que eu vou tratar o Cássio, ou não vou tratar o Renato Augusto. Sim. Então, a mesma forma que eu vou tratar eles, que eu quero com respeito, com orientação, se eu tiver um dia a oportunidade de trabalhar com eles, eu tenho que tratar um menino de 15, 16 e 17 também. Porque ele também tem o seu valor, é um ser humano, tem suas lutas, tem suas dificuldades. Isso me incomoda muito. Quando você lida com uma maneira com um atleta que não está jogando, ou com um atleta que não faz parte do teu elenco principal, ou que o atleta é mais jovem, daí tu vai lá, rasga o cara, fala tudo que é jeito, xinga. Aí quando chegam, diz os cobrão, né? Quando chegam os caras mais experientes, aí você fala pianinho, fala baixinho. Isso me incomoda. Político. Então isso me incomoda. Então eu gosto de ajudar, logicamente minha função é ajudar, mas Sim. não posso tirar o pé na cobrança, né? Sim. Talvez não vou cobrar numa forma de xingar o atleta, de responsabilizar, sim. Mas sim de responsabilizar ele, porque são escolhas, né? A escolha está aí. Ele tem que escolher os dois caminhos. Né? Entendi. Você tem um posicionamento profissional, você não foge desse posicionamento, não importa com quem ali, com o atleta, né? Para que chegue a um resultado, né? E não, o tema, para mim, agora para mim muito importante, né? É como o Renan Lima, preparador físico do Corinthians, nessa loucura que é o futebol, né? De logística, de viagem, onde fica o espaço para o Renan, né? No sentido de preparação mesmo, né? Saúde, seja física, mental, familiar, como o Renan Lima consegue se cuidar, né? E aí depois puxa um ganchinho para falar a parte mental do Renan também. Até
dia 19, né? Foi o dia nacional do futebol, né? Eu postei até no dia 20, porque não deu no tempo de postar no dia 19. Até postei uma frase assim, do futebol todos os dias são seus, né? E a minha vida tem sido isso. Quando eu escolhi essa profissão, igual eu falei, meu pai me colocou no futsal com 4 anos. E eu amava futebol, amava futsal. No interior do Paraná é muito forte o futsal, né? E eu escolhi aquilo para minha vida. Então é uma escolha. Eu escolhi vivenciar minha vida com futebol. Teve um momento bem triste para minha família, porque é um momento que eu saí de casa. Hoje eu tenho uma filha, tenho uma esposa, onde minha esposa ela teve que abrir mão do trabalho dela para me acompanhar. Ela tinha 10 anos de hospital, trabalhava em UTI, um sonho dela, enfermagem. Fez mestrado na USP, veio lá de Santa Catarina, fez mestrado aqui. Ela tinha toda uma carreira, podia fazer doutorado. Ela, naquele momento, ela abriu mão para estar me acompanhando, porque ela acreditava muito no projeto profissional que eu tenho para minha carreira, e ela viu o quanto eu amo isso. E a minha filha, ela está com 10 anos, até os 8 anos ela tinha feito um aniversário em cada cidade, né, de 8 anos, sabe? Pô, morou em quantas cidades e sem criar vínculo com nenhum ambiente. Então eu sei quanto a família sofre com isso, mas é uma escolha que eu tive para a minha vida, que eu acredito que isso aqui pode me dar condições de ajudar mais a minha família, ajudar as outras pessoas que eu acredito que, por exemplo, eu sempre tive o sonho de fazer projeto social e não faço. Por que eu não faço? Falta isso para eu parar e realmente fazer isso, sabe? Porque às vezes Deus está me abrindo algumas portas que eu estou muito focado no resultado, muito focado no trabalho, muito focado no estudo e não estou direcionando para, às vezes, a forma que era para o meu propósito, né? Então, eu entendo assim que o futebol é tudo que eu amo. Eu amo essa profissão. Se algum dia eu sair do Corinthians, eu sei que isso vai acontecer, todos os ciclos se encerram. Eu quero dar continuidade em outro clube. Tenho muitos sonhos no meio do futebol. Mas eu tento dar um equilíbrio emocional para minha família. Porque quando eu estou junto, eu preciso dar uma presença. Com a minha filha, quando eu estou perto, eu tenho que dar uma presença. Com meus amigos, quando eu estou perto, eu tenho que dar uma presença real, né? Então, eu tento, assim, equilibrar dessa maneira, né? Trazendo para o meu dia a dia, Miura, eu sou muito intenso em relação a sensações, sentimentos, assim. Quando eu era mais jovem, era muito explosivo, né? Então, eu me encontrei muito nas artes marciais, né? Onde eu aprendi muito, assim, a ter calma, tranquilidade. Sempre eu fui um apaixonado por artes marciais, né? E a cultura oriental sempre ajudou muito, assim, entender um pouquinho mais o controle da mente e tudo. Então, as artes marciais fazem parte do meu dia a dia. Eu gosto de treinar boxe, muay thai, jiu-jitsu. Sempre quando tenho oportunidade, estou treinando. Musculação faço diariamente. Mas a sabedoria, não tenho dúvida que a sabedoria vem de Deus. Então, é o que eu acordo todo dia, peço que o Senhor me dê sabedoria, me dê alegria para viver, porque os dias são duros, são pesados. Às vezes a pessoa olha, tá no Corinthians, tá lá, tá legal. Mas só quem vivencia o dia a dia sabe como é. Então, eu sempre peço para ter alegria, sabedoria, força para enfrentar, né, os momentos. E assim vou indo, cara. Acredito que estou num bom momento, assim, de entendimento das minhas sensações, dos meus sentimentos. Mas eu sei que eu posso fazer muito mais ainda. Eu vou dar minha opinião profissional. Vejo assim, pessoas profissionais aí que sonham um dia estar num Corinthians, né? Se esse cara é preguiçoso, se esse cara não tem realmente essa preparação, né? Não tem essa questão da resiliência que hoje falamos tanto, né? De transformar o negativo em positivo, de ter um entendimento de, isso aqui é uma oportunidade, vou ralar mais ainda, né? Não tiver a persistência, ou seja, há momentos na nossa vida profissional, né? Que a gente encontra percalços, dificuldades, né? E que muitas vezes não é a nossa profissão e nem o nosso trabalho, e muitas vezes são pessoas, né? Que não têm interesse, de repente, né? Da nossa posição, das nossas opiniões, das nossas orientações, até mesmo da nossa presença, né? Então a gente tem que ser resistente, aguentar, porque o futebol é cíclico mesmo, né? E a gente sempre reencontra todos esses profissionais, né? O carinho que a gente vai construindo, os vínculos que nós vamos fazendo. Mas eu gostava muito do Renan lá, que eu conhecia há 15 anos atrás, era muito legal. Sério? Sério, a gente se divertia, era um outro momento, né? Podia errar mais também, eu acho que tem essa questão, depende do lugar que estamos, né? Hoje, imagino que você não dá e não
pode errar tanto, né? Porque a instituição Corinthians, qualquer coisa que você faça, ela tem um eco muito grande, né? Então, seja você chegar em uma final, né? Você tem, não é nem só um reconhecimento, mas você aparece para todo mundo, você aparece em mídias abertas, onde todo mundo te identifica. Eu até hoje ainda tenho um vínculo de identidade muito forte com São Paulo, pelos anos que trabalhei, assim como você com o Corinthians, e fica para sempre, né? Que nem quem lembra que eu tive uma passagem no Corinthians, foi após o São Paulo. Ninguém vai lembrar e tem uma identidade e tal, né? Então, quando fala, o Renan, legal, porque a gente vivenciou tantas coisas super legais. Do que eu acho legal ali, assim, é o posicionamento, né? Não ter medo de se posicionar, porque eu penso assim, Renan, você posicionando ou não, se os caras querem quebrar, te dar no meio, vão fazer. Exato. E muitas vezes a gente se cala, né, para não criar determinadas situações. Isso eu estou generalizando, né, Sim. uma situação, né, mas eu acho que a nossa originalidade, né, os nossos propósitos, como você posicionou, isso é o peso que temos na vida, que valeu muito a pena e que ficam grandes histórias, né, da nossa vida, né. E a parte mental, como é que o Renan Lima trabalha? Porque eu imagino, não a questão da pressão em si, mas o quanto de coisas vocês têm que fazer, né? Uma comissão técnica hoje em tantas competições, né? Você não dá nem para muitas vezes respirar, né? Há alguma coisa, você já citou algumas coisas, né, sobre a arte marcial, né, te beneficia nisso, mas você tem algum outro tipo de treinamento ou de busca mesmo, a psicologia em si também? Eu gosto muito de ler também sobre questão de desenvolvimento pessoal, né? Questão da psicologia. Quando a gente não está lendo algo da nossa área, algo mais técnico, eu gosto de entender, eu gosto de livros sobre desenvolvimento assim, de pessoas, de biografia, né? Quando eu consigo entender um pouquinho mais o pensamento humano, né? Isso me ajuda muito. E naquele momento de leitura, eu me acalmo também, me traz Certo. que eu sei porque eu estou melhorando quando eu paro ali, dou esse tempo para mim, né? Lá em casa a gente tem uma rotina que é a hora da leitura. A gente Olha criou só. lá em casa. Então, sempre quando a gente vai dormir, minha esposa pega um livro, minha filha pega um livro, eu pego um livro e falo, agora é a hora da leitura. A gente deixa o celular do lado e vamos. E aquele é um momento que me faz bem, que me agrega. Como te disse, a questão espiritual, né? Sou um cara também temente a Deus, acredito muito, né, que há um propósito em tudo que a gente está vivenciando, né, por todas as coisas que eu já passei na minha vida. Eu sou um sobrevivente e estar Sim. aqui, eu sei o quanto é difícil estar aqui. Então eu entendo todo esse processo, entendo os propósitos. Então, se eu encontrar um momento difícil, isso eu tenho certeza que não me abala, porque eu sei que as provações elas estão ali para te deixar mais forte também. Então, são alguns momentos assim que me dá paz, sabe? O momento que eu tenho encontro com Deus, o momento que eu tenho minha leitura e o treinar. Treinar. Se você me ver nervoso, pode saber que daqui a pouco eu vou treinar. Porque ali é Certo. onde acontece tudo, que acontece tudo. Por isso que eu gosto muito do boxe, né? Do Muay Thai. Que ali Sim. você Suar solta um pouco. tudo, meu, você bate em tudo ali e volta. Até Sim. apanhar te deixa numa tranquilidade maior, né? Então, essas três vertentes, assim, leitura, a presença com Deus, né, tá junto com a minha família e o treinar me ajuda muito na questão mental, né? Mas eu acho que tudo relacionado à minha profissão que eu amo. Então, eu sinto prazer em estar no clube. Então, quando eu falo para os atletas no início do ano, eu falo, a partir desse momento agora, você tem que acordar de manhã, você tem que falar, pô, que legal, vou ter mais um dia de gratidão para trabalhar. Ou mais um dia onde eu vou lá, vou me potencializar, vou fazer o meu melhor. A partir do momento que você pisa no chão, fala, putz, vou lá de novo encontrar aquele cara, puta, que não aguento mais esse clube. Eu falo, mano, alguma coisa tá Tá errado. errado, lógico. Muda o teu foco, reflita sobre tudo que está acontecendo na tua vida e vê se é isso que você quer. Sim. Lógico que momentos difíceis vão ter em todos os clubes, né, meu? Não tem Todos, jeito. todos. Mas quando você tem satisfação no que você faz, que tem propósito naquilo que você está fazendo, as coisas vão te dando um porquê de você levantar e você entregar seu melhor. E é assim que eu tento cuidar da minha mente, sabe? Sabendo que o meu trabalho eu posso ajudar pessoas. Se eu te ajudar, com um pouquinho do meu trabalho, te ajudar a alcançar teu sonho, cara, não Sim. satisfação maior que essa, né? Falou, pô, você realizou o teu sonho de menino,
através de nós aqui, ó, que estamos ajudando. Eu falei isso com os atletas no jogo antes do Grêmio. Certo. Eu falo, ó, tudo que está acontecendo na vida de vocês, não é porque vocês são bonitos ou porque caiu um pozinho colorido na cabeça de vocês, não. Primeiro, que Deus está colocando as pessoas certas no caminho de vocês para ajudar a potencializar a condição de vocês desfrutarem do sonho. Então, ó, qual que é a parte do atleta? Entregar seu máximo. Disciplina, dedicação, entrega, resiliência. Essa é a nossa parte também. A gente cobra dos atletas, mas é a nossa parte também, né? Você está começando com um projeto novo aqui. Eu adoro o tema, Mentes Vencedoras. Pô, quando falou o tema, eu falei, cara, já adorei esse tema. Sim. Pô, você vai ter que trabalhar pra caramba, você vai ter que se dedicar, você vai ter Sim. que, pô, virar à noite. Mas quando você faz com um propósito, as coisas Sim. vão acontecer. E isso satisfaz a nossa mente, né? Também acho Sim. que a gente encontra o nosso equilíbrio nisso aí, né? Sim. É que ser campeão, né, ser um vencedor coletivamente, dentro de um propósito, um projeto, né, é o processo. Não existe em si o resultado, né? Acho que todo ser humano que fala só de um resultado, esse resultado é utópico, né? É só imaginário, é só abstrato, né? Então, quando eu convido você, que processo o Renan viveu, conheci ele numa época, sabia desse potencial, por isso estava ali. Hoje você conta a história aqui. E aí, esse caminhar para chegar aqui, o porquê que trouxe até o Corinthians, né? Então, você tem uma cultura, você tem uma escola, você tem um caminhar, você tem N coisas para chegar aqui. Não foi assim, alguém te ligou e falou: ô Renan, vem aqui trabalhar com a gente, né? Não, aconteceu muitas coisas. Quando você fala com os atletas, é nesse sentido, né? Eu vejo, Renan, a preparação física, o preparador físico, tá? O personagem preparador físico, ele, cara, ele tem uma oportunidade de luz ali, né? Você falando de espiritualidade. Você tá ali com pessoas que sonham como você sonha na sua profissão, e ali você tem um monte de sonhadores, e mesmo que for no profissional um cara de 30 anos, na vida em si ele é muito jovem. Exato. Né? Você parar pra pensar, né? Depois eu faço o corte, eu tô com 50 anos. Quer dizer, quando é que eu te conheci lá atrás? É isso que eu te falei, tava no sub-35, né? Então, você tá trabalhando com sonhadores, você só tá dando um alerta pra eles e os caras se ligar e pum, ir pro jogo. Porque o técnico, ele só vai dar uma informação, uma instrução, que talvez já nem faça, porque vocês trabalharam a semana inteira pra isso, né? Ele só vai dar um comando apenas. Você não. Você cuida do emocional desses caras naquele momento, pros caras entrar e falar, putz, era isso mesmo. Né? Porque só o entrar e jogar não é isso. Né? Exato. Não, e é a todo momento isso, né? A gente tá citando o exemplo do jogo, mas é a todo momento. Você tem que ter um olhar sensível para perceber quando aquele cara ele não tá conseguindo entregar o melhor dele, mas você percebe que não é porque ele não tá se dedicando, é alguma coisa que tá errada. Então, eu gosto muito, sim, do trabalho da psicologia em si mesmo, do psicólogo. Eu volto a dizer que eu falei no início lá. Os clubes têm que estar mais atentos para essa função da psicologia. Né? Sim. E mais, precisa ter profissionais capacitados para isso, porque é importantíssimo. Sim. E aí acaba ganhando equilíbrio em outras funções, né? E a preparação física vem muito disso, né? Então, você tem que ter um olhar muito atento ao cara que está bem, ao cara que está super empolgado. Você tem que ir lá puxar. Fala com o atleta, às vezes é tipo uma pipa, né? Tem que saber a hora de você puxar o fio, soltar também. Então, o cara tá muito empolgado, você baixa a bola dele. O que tá mal ali, que não tá conseguindo jogar, ou que tá meio frustrado, não tá tendo oportunidade, você tem que levantar a moral dele, porque o treinador não vai vir, não vai falar com ele. Sim, tá com outro foco, né? E criar esse vínculo de aproximação. Já teve atleta, até inclusive aqui no Corinthians, onde eu chegava e perguntava, e aí, cara, você tá tudo bem? Onde ele começa a chorar. Sim. Começou a chorar, do nada. Eu falei, opa, peraí, não tá tudo bem. O que tá acontecendo? Aí você começa a ver que tem problema com a família, com a tia, que não sei o quê. Falou, cara, como é que ele vai render dentro do campo dessa maneira, sabe? Então, a preparação física, por ter um contato mais direto com o atleta, eu acho que tem muito disso. E a gente também de querer entender, né, o corpo e entender a mente. Sim. A gente tem é uma oportunidade maravilhosa que você falou. É uma oportunidade. Por isso que eu sou muito grato e sou... Independente do clube que eu tiver, porque dependendo do estágio que eu tô trabalhando, eu tô lidando com sonhos. Sim. Foi muito bem, você falou, o atleta de 30 anos tem sonhos, cara. Sim. O atleta de 35, 38, ele tem um sonho.
Ele quer terminar a carreira dele de alguma maneira, ele tem um sonho. E quando acabar essa carreira dele com 38, ele já tem que estar pensando o que ele vai fazer a vida dele. Porque no mês que vem não vai cair mais o salário, não vai ter uma aposentadoria para ele. Perfeito. Né? Então ele tem sonho. Então a gente compra esse sonho junto com eles, assim. Isso aí é satisfatório demais, cara. Maravilhoso, então, acompanhar essa parte 2, tanta entrevista interessante. Renan Lima, né, contando a sua história, um preparador físico que, no fim, faz a ação muito grande de auxiliar técnico, ajudando muito o técnico Danilo para que essa equipe possa cada vez mais obter sucesso. Eles participaram aí de final do Campeonato Paulista, né? E participaram muito bem, uma final, não ganharam, mas ele vai falando sobre o plano, como é que é a cabeça, ainda mais numa categoria sub-20, ela está muito próxima ao profissional, onde tem atletas que já estão no profissional, e o sub-20, a preparação de um clube grande como o Corinthians é projetar os atletas muito maior do que em si, né, a competição, o troféu é lançar, o grande troféu é lançar jogador. E semana que vem, outro Renan Teixeira, o Renan, volante do São Paulo Futebol Clube, foi campeão paulista, campeão brasileiro, campeão Libertadores da América e campeão mundial. Vamos falar muito sobre isso. 2005 foi um grande ano, onde ele vai falar sobre formação dele, como é que foi a base toda. Trabalhei com ele 3 anos pelo São Paulo. Ele vai contar essa grande história para os atletas entenderem o que é essa projeção, o que o atleta precisa, que muitas vezes na época dele ele não teve essa assessoria, só que com 20 anos foi campeão de tudo. Terça-feira que vem, então, Renan Teixeira, o Renan Volante.